Seja muito bem-vindo ao canal Conversas e Café. E agora a gente vai fazer um vídeo falando um pouquinho sobre o pensamento de Alberto Pasqualini, considerado um dos principais teóricos do trabalhismo brasileiro. O livro que, de certa forma, é a base do pensamento dele é esse que está aqui na tela, Bases e Sugestões para uma Política Social, mas tem outros livros também que eu recomendo que estão aqui na tela. Ao final do vídeo vai ter as referências, tá? E os créditos também a um ex-aluno meu de uma disciplina que eu lecionei na pós-graduação em História na FAPA, né, o Alessandro, né, grande abraço. Então a gente vai a uma explicação sobre o pensamento desse teórico, que é muito pouco conhecido no Brasil, mas muito importante, né, para quem defende um projeto nacional de desenvolvimento. Então, vamos lá. Muito da obra do Pasqualini está na ideia da função social, né? Se a propriedade ela tem uma função social. Então, o que seria a função social? Função social a que se refere Pasqualini exprime a ideia de uma sociedade vista como um organismo vivo, onde cada membro dessa sociedade tem uma função que é relevante para a funcionalidade da mesma. De certa forma, então, o Pasqualini ele vai se contrapor ao individualismo, né? A metodologia do individualismo. Trabalhismo e capitalismo solidarista são expressões equivalentes para Pasqualini, porque no seu conceito se ressalta o primado do trabalho na produção da riqueza. Notem que o Pasqualini ele não é contra o capitalismo, mas ele prega uma intervenção do Estado na economia e na sociedade como um todo para tentar fazer com que esse capitalismo selvagem, neoliberal, individualista, se torne um capitalismo solidário. Uma função social que se exerce para o crescente progresso econômico e social da coletividade. Pasqualini nasceu em 1901, faleceu em 1960, né? Descendente de italianos, Alberto Pasqualini então nasceu em 23 de setembro de 1901, em Ivorá, que era um distrito do atual município de Júlio de Castilhos, perto de Tupanciretã, cidade do meu pai. Foi advogado, professor e político, ideólogo e doutrinador trabalhista eleito senador em 1951 no antigo PTB. O jovem Pasqualini trocou o seminário, né? Ele estudava para ser padre, então é muito presente a doutrina da igreja no pensamento do Pasqualini, por escolas formais em Porto Alegre. Bacharelou-se na Faculdade de Direito de Porto Alegre em 29, sendo escolhido orador da turma. Foi eleito vereador em Porto Alegre em 34 pelo Partido Libertador. Teve o mandato encerrado em 37 com a implantação da ditadura do Estado Novo. Em 43, durante a interventoria de Ernesto Dornelles, chefiou a Secretaria de Interior e Justiça, entrando em conflito com o governador no ano seguinte. Quando do fim do Estado Novo, não participou da reorganização do PL, lançando em setembro de 1945 o manifesto da criação da União Social Brasileira, USB. Entretanto, no início de 46, cedendo aos apelos dos trabalhistas gaúchos, filia-se ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB antigo, que nada se parece com esse PTB de hoje. O PTB antigo é muito mais próximo do PDT atual. Pasqualini foi o principal teórico e elaborador do programa do PTB gaúcho, escolhido candidato para governador do Rio Grande do Sul em 1947, foi derrotado por Walter Sostre Jobim, do Partido Social Democrático, PSD, por cerca de 19 mil votos. Em compensação, o PTB elegeu 23 dos 55 deputados estaduais
adotando no plenário chamada linha pasqualinista, que seria uma corrente ideológica. Entre esses parlamentares estavam João Goulart e Brizola, dois seguidores da doutrina Pasqualini. Pasqualini, eleito senador, foi o relator do projeto da Petrobras, pois era um árduo defensor do monopólio estatal da exploração do petróleo brasileiro. Era uma forma de garantir a soberania nacional, por meio da questão da energia, do combustível, e ao mesmo tempo investir no desenvolvimento da industrialização nacional. Em 54, Pasqualini concorreu novamente ao governo gaúcho, sendo derrotado por pouco mais de 4 mil votos por Hildo Meneghetti, candidato do PSD. Pouco depois, declinou do convite para candidatar-se à vice-presidência da República, cargo que foi ocupado então por Jango, na chapa encabeçada por Juscelino Kubitschek. Na época, se votava para presidente e vice-presidente de forma separada. Tanto que o Jango vai ter mais votos do que o JK nessa eleição e depois novamente vai ser eleito vice-presidente numa chapa que tinha um candidato da oposição, que era Jânio Quadros. Vítima de derrame cerebral em 56, Pasqualini ficou paralisado até a morte em 3 de julho de 60, no Rio de Janeiro. Em sua homenagem, a refinaria de petróleo instalada pela Petrobras, em Canoas, foi denominada Refinaria Alberto Pasqualini. Bom, as fontes primárias dizem respeito aos documentos produzidos pelo Alberto Pasqualini, a saber, seus discursos, pareceres, pronunciamentos, artigos em jornais, principalmente no Correio do Povo e Diário de Notícias, né? O título Alberto Pasqualini, Obra Social e Política, são coletâneas de documentos, discursos e ideias do próprio Pasqualini, organizado em 4 volumes pelo então senador Pedro Simon, em 94. Depois eu vou botar alguns links aqui abaixo do vídeo, inclusive alguns artigos de autoria minha sobre Pasqualini. Então, a obra de Alberto Pasqualini, Textos Escolhidos, que é uma republicação da obra de 94, mas se destacando entre artigos de jornais, conferências, projetos e pareceres, né, que foram escolhidos nessa obra organizada pelo Simon. E a obra Atualidade de Alberto Pasqualini é uma seleção de textos específicos para a compreensão do trabalhismo, né? Ou seja, fontes primárias mais significativas para a compreensão dos ideais e discursos de Pasqualini a respeito do trabalhismo. Então, um breve histórico, né? A bipolarização partidária no Império, Partido Conservador e Partido Liberal, o Partido Republicano local foi em 1882, a bipolarização partidária da República Velha, autoritários conservadores eram do Partido Republicano, os chimangos, e liberais conservadores eram dos federalistas, os maragatos. O sistema partidário do Rio Grande do Sul até 1928, conservador autoritário Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, e o conservador liberal, que era a união das oposições democratas, dissidentes e federalistas, que era a Aliança Libertadora. Em 1928, Partido Libertador, o PL, fim do PF, né? Aliança do PRR e PL por meio da defesa de um projeto nacional. Então, esse quadro aqui mostra um pouquinho, né? O conservador liberal, que eram os oposicionistas, e os citacionistas, o conservador autoritário. Então, esse era basicamente um pouco o sistema partidário rio-grandense, né, entre esse período de 1895 a 1928. Interessante pausar aqui depois e dar uma olhada nesse quadro. Bem interessante. A Lei Armagedon, Argamenon
normatizava a organização dos partidos políticos apenas nacionais, o sistema partidário no Rio Grande do Sul pós 1945 vai ficar dividido basicamente entre PTB e PSD, partidos de inspiração getulista, e versus a UDN, que depois acaba se transformando na União Democrática Nacional. O PTB antigo basicamente tinha três correntes. A corrente ideológica, que era do Pasqualini, a político pragmático getulista, oriundos do PSD, e a corrente mais sindicalista, que era meio ambígua entre orientação teórica de Pasqualini e liderança de Getúlio Vargas. Pasqualini, progressos políticos, econômicos e tecnológicos como forma de romper a velha estrutura, mas devem estar associados ao avanço político e social. Isso abrangia a corrente pasqualinista. Vargas, a corrente varguista, um projeto nacional moderno, o jogo de alianças, né, por meio do PTB e o PSD, um discurso mais ambíguo para agradar as elites mais liberais nacionalistas e a classe trabalhadora, e a corrente ideológica no Rio Grande do Sul, nítido predomínio de candidatos da classe média profissional nas eleições, principalmente de 47 a 50. Vitória múltipla do PTB gaúcho, mas a nível federal, Vargas tinha uma ampla coligação e hegemonia PCdista. Um realinhamento de alianças para 51, eleições de 51, ampla coligação partidária para fazer frente à hegemonia trabalhista no Rio Grande do Sul, né? A Frente Democrática englobando o PSD e a UDN e PL, e a aliança do PTB, PRP e PSB, a Frente Popular, convergência tática das bases de sustentação social do PTB e PRB. Então, algumas questões, né, um breve histórico para a gente falar um pouquinho sobre a obra, sobre o pensamento de Pasqualini. Então, em meados de 54, no PTB reinava o otimismo de que se repetiria a grande vitória de 50, pois o partido estava nacionalmente fortalecido e agora contava com o apoio incondicional de Vargas, que se reaproximou cada vez mais da causa trabalhista. E ele é um dos principais criadores dessa corrente trabalhista. O suicídio do Vargas, né, e a segunda derrota de Pasqualini encerra toda uma fase do trabalhismo gaúcho e inicia uma nova fase do trabalhismo com as chamadas bandeiras anti-imperialistas, a partir de que vai predominar principalmente de 54 a 64. E a consolidação de duas novas lideranças, os chamados herdeiros de Vargas, Brizola a nível regional e Jango a nível federal. E depois, com a campanha da legalidade, o Brizola começa a ganhar cada vez mais essa notariedade nacional. Relacionamento entre Vargas e Pasqualini, havia algumas diferenças, não no sentido de rivalidade, né, mas em semelhança com uma forma de complementação para o fortalecimento do PTB. O Vargas, um político muito mais pragmático, e o Pasqualini, um educador, um doutrinador. Nessas diferenças, na verdade, existe um entrosamento, mesmo que em conflito, entre as duas lideranças, com o casamento do projeto nacional de Vargas, com a questão da industrialização, e o social-reformismo de Pasqualini, com sua proposta de capitalismo solidarista, que vai ser muito incorporado na ideia do Jango, né? Bom, a diferença fundamental nos objetivos políticos entre os dois líderes, Pasqualini representaria a busca do consenso gramsciano, né, na sociedade civil, fortalecimento do PTB como partido, e o Vargas a coerção, né, da sociedade política por meio da imposição do trabalhismo. Percebe-se uma diferença fundamental nos objetivos políticos entre os dois líderes. Pasqualini, líder local, preocupava-se com aspectos políticos, visando a educação das massas como forma de atingir uma consciência política que preparasse o povo e o país para as reformas sociais necessárias,
enquanto Vargas, o líder nacional, almejava o aparelho do Estado como execução do seu projeto nacional, pois acreditava estar tutelado pelo povo para representá-lo. Então, afirmação da produção nacional e apoio da burguesia, o trabalhismo e o nacionalismo de 30 a 45, possibilidade histórica por meio da incorporação do proletariado e apoio das massas. A partir de 45, com a redemocratização de 45, as elites políticas, PSD e afastamento no segundo governo Vargas, começa a criar uma impossibilidade histórica da mesma união desejada por Vargas, né? E massas urbanas representadas no PTB e a reaproximação no fim do segundo governo Vargas, né? Por meio desse legado trabalhista com o suicídio do Vargas. PTB antigo de 45 a 54, Getúlio Vargas, estratégia, divisão de tarefas entre o PSD e o PTB. O Pasqualini com a parte teórica. Né? Há uma herança do positivismo gaúcho e o Pasqualini tenta esclarecer essa herança, tornando o trabalhismo como um projeto ideal. Né? E cada vez mais o rompimento do Vargas com os chamados entreguistas, né? E o rompimento com as elites nacionais. Estreitamento da aliança de Vargas com o trabalhismo ideal de Pasqualini, né? Ou seja, há cada vez mais uma convergência do trabalhismo getulista com o trabalhismo pasqualinista, que acaba meio que tendo essa simbiose no governo de João Goulart, principalmente com a questão das reformas de base. Inclusive, esse livro que está aqui em cima, né, é o meu livro, Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base. Então, o PTB antigo, lembrando, nada a ver com esse PTB de hoje, o PTB antigo, que é muito mais próximo ao PDT hoje, acaba meio que sendo um partido que herda esse projeto político nessa dupla perspectiva, a sociedade civil, que era a visão de mundo do Pasqualini, o capitalismo solidário, né, por meio da função social da propriedade privada e a função social do trabalho, e a sociedade política, a imposição da visão de grupo à sociedade, ou seja, o trabalhismo como uma ideologia que acaba se transmutando junto com o desenvolvimentismo, que seria a ideologia econômica, num projeto de nação. Então, o Pasqualini busca do consenso, por meio da persuasão, na sociedade civil, por meio de intelectuais orgânicos coletivos. A importância desses intelectuais orgânicos, né, que um partido precisa para elaborar a sua doutrina e consolidar ela e espalhar ela nas consciências das massas para que, por meio disso, tenha a consciência da necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. E o Vargas buscava a hegemonia política por meio da coerção. Então, esses dois políticos acabavam se complementando na elaboração e na implementação. Pasqualini muito mais na elaboração e o Vargas muito mais na implementação de um projeto de nação. O Pasqualini traz várias sugestões para o programa do PTB em 40, né, que acabam sendo incorporados no programa partidário do PTB. Manifesto, programa da USB. Trabalhismo e socialismo é um discurso clássico de 46, em Caxias do Sul. E o livro Bases e Sugestões para uma Política Social. Né? E as reformas de base de 51, que acabam cada vez mais sendo incorporadas pelo Jango no seu discurso. Inclusive no meu canal Conversas de Café, convido vocês a se inscreverem, darem um like e compartilhar. Tem um vídeo onde eu faço uma análise do meu livro e também tem um livro que eu faço uma análise do discurso da Central do Brasil e também tem a Carta Testamento do Vargas, que vale muito a pena. E também tem um outro livro que eu estou analisando, o Projeto Nacional,
Dever da Esperança, que é um livro que o Ciro Gomes publicou em 2020. Modernizando, atualizando esse projeto nacional de desenvolvimento. Inclusive, eu acabei de escrever um capítulo de um livro que vai ser sobre os ministros da Fazenda, e eu escrevi sobre o ministro Ciro Gomes, e tem uma parte que eu dedico sobre essa questão do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que vale muito a pena comprar o livro do futuro, né, e ler. Então, para Pasqualini, a democracia é o ideal, o modelo ideal, assegurar a todos os membros da coletividade a possibilidade de opinarem sobre o modo como devem ser conduzidos os negócios públicos, como isso é impraticável o sistema representativo, né, da democracia. Então, os parlamentares, sob o disfarce da representação popular, não raros são expressões de interesses pessoais e de camaradas, enfim. Então, por isso, cada vez mais a melhora da democracia, por um sistema político mais aperfeiçoado. Um governo será mais democrático quanto mais se orientar pela opinião sensata dos sentimentos coletivos. Entre os mais eficazes meios de expressão popular está a imprensa. Então, a liberdade de imprensa e a democratização dos meios de comunicação para ter uma imprensa plural é fundamental no pensamento de Pasqualini. Entre os mais, meios eficazes é a imprensa. Constituição que lhe atribui função de caráter público não deve se transformar em instrumento de propaganda pessoal de determinados interesses. Então, volto a salientar a importância da democratização da mídia para fazer com que não tenha oligopólios e monopólios que sejam donos dos meios de comunicação, que é o que acontece hoje no Brasil. Um governo... Problema da democracia, a formação de uma consciência esclarecida com um grande trabalho educacional, ou seja, a educação como emancipação, não apenas profissional, mas também criar uma consciência política nas massas, né? Então, aqui há uma aproximação muito grande do pensamento do Pasqualini com o Mangabeira Unger, dessa questão da emancipação. Arrisco dizer que Mangabeira seria uma espécie de Alberto Pasqualini do século XXI, né? Tal parecido muitos pontos do pensamento de ambos, sobre a importância da educação como ser o instrumento de emancipação de uma nação. A educação vinculada à realidade social. No interior dos ginásios deveriam dar lugar às escolas profissionalizantes, o fortalecimento, então, das escolas técnicas, criadas lá no governo de Getúlio Vargas, meio que asfixiadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso e retomadas no governo Lula e Dilma, né? Então, os institutos federais, as escolas profissionalizantes, levando em consideração as atividades econômicas de cada região. Então, o modelo educacional era atrasado e atrasava inclusive a industrialização, pois a educação da época de Pasqualini se limitava apenas a alfabetizar ou se limitava a formar docentes. Os ginásios serviam muito mais para arrecadar mensalidades e expedir os ambicionados certificados, diplomas, que habilitavam estudantes a ingressarem nos cursos superiores. Então, necessidade da cultura das disciplinas escolares, defesa da moralização do ensino secundário e superior, varrendo os males e a charlatanice que o infestam, a falta de qualidade. É preciso um quadro de docentes idôneos e bem qualificados, bem remunerados e boa organização. Então, Pasqualini valoriza muito a profissão do professor, não só na questão da remuneração, mas da qualificação. Frase do Pasqualini no jornal Correio do Povo de 25 de fevereiro de 42. Não haverá transformações sociais estáveis e duradouras se não se formar ao mesmo tempo o caráter do homem. O que é necessário, por isso, é educá-lo. Educar é ensinar a compreender, a sentir e a reagir. Educar é formar convicções. Para que possa haver educação, é necessário, pois, antes de tudo,
que haja liberdade de pensamento e de sua expressão. Em matéria de ensino, estamos atrasados pelo menos 2 séculos, ou mais atualmente, né? Nosso país jamais poderá industrializar-se, jamais poderá atingir o nível de civilização das grandes nações, enquanto o ensino, de um lado, se limitar à alfabetização e, de outro, fabricar doutores em regime, aliás, de produção do tipo inferior. Mangabeira acaba meio que trazendo muito essa ideia da emancipação, do empreendedorismo, da inovação tecnológica numa sociedade do conhecimento, né? Então, por isso que eu acabo afirmando, na minha opinião, que seria uma espécie de Alberto Pasqualini do século XXI, porque atualiza de forma muito alinhada a Brizola, a Jango, a Getúlio, a Pasqualini, esse pensamento. Outra frase sobre educação do Pasqualini. O professor deve principalmente educar a juventude no sentido de desenvolver nela as ideias e os sentimentos de solidariedade social e de fraternidade humana. Só assim poderemos preparar gerações onde os problemas e as desigualdades sociais não atinjam as asperezas da hora presente. Sem a ação do professor, nenhuma obra coletiva duradoura será possível, porque lhe faltarão as bases psicológicas. Eis que o professorado deve necessariamente formar a vanguarda do progresso moral da sociedade. Mais uma vez, infelizmente, num país que atualmente não se valoriza nem um pouco os professores, Pasqualini traz essa ideia da educação como o principal, o profissional vanguardista da sociedade, do empreendedorismo, da inovação tecnológica, do conhecimento. Bom, o capitalismo solidarista do Pasqualini, que de certa forma acaba se criando um sinônimo entre capitalismo solidarista e o trabalhismo brasileiro, procurava ser uma alternativa como social-democracia keynesiana. O Muniz Bandeira dizia muito que o trabalhismo no Brasil foi uma espécie de social-democracia europeia implementada aqui nos trópicos, ao dualismo da Guerra Fria entre liberalismo e socialismo de Estado. Então, o trabalhismo, a social-democracia, acaba se tornando a terceira via entre uma sociedade do socialismo, da estatização dos meios de produção, e uma sociedade selvagem do individualismo, do liberalismo econômico, do neoliberalismo. Então, o trabalhismo é uma sociedade de um capitalismo solidário, uma social-democracia. Isso é trabalhismo brasileiro. Garantia à burguesia da inviolabilidade da propriedade privada para tal modelo socioeconômico. Inclusive, no capítulo do meu livro, eu cito que numa entrevista o Brizola foi questionado sobre a questão do socialismo moreno e que ele não gostava de propriedade privada, e o Brizola saiu com essa, que é fantástica. Ele dizia que ele gostava que o trabalhismo, que ele gostava tanto de propriedade privada, que ele não queria propriedade privada apenas para poucos, ele queria propriedade privada para muitos. Então é uma falácia, é uma ignorância brutal associar trabalhismo com comunismo. São coisas completamente diferentes. O trabalhismo ele está dentro do capitalismo, pregando um reformismo nesse capitalismo para ele ficar um capitalismo mais social, né? Mais socialista no sentido de distribuir os benefícios do progresso, né? Que o capitalismo acaba fazendo de forma tão bem. Então, o capitalismo para produzir riqueza e o Estado para distribuí-la. Então, é fantástico. O Brasil, na era pré-industrial, precisando, portanto, acumular capital e empreender através da iniciativa privada, mas sendo o Estado o indutor. O Estado seria a locomotiva e a iniciativa privada os vagões que trilham o caminho do desenvolvimento, lembrando que os liberais acham que crescer é desenvolver, e nem sempre tu pode crescer e se desenvolver, visto no regime militar que o Brasil cresceu muito e não se desenvolveu, ficou mais desigual. Então, crescimento e desenvolvimento econômico não são sinônimos. O crescimento é importante, mas não apenas ele leva ao desenvolvimento econômico.
estabilidade monetária, equilíbrio das contas externas e principalmente distribuição de renda com crescimento econômico, né, que o Brasil nunca cresceu com distribuição de renda e a primeira vez que vai começar a crescer com distribuição de renda vai ser durante o governo Lula, né? Embora nesses governos não foram feitas reformas estruturais como as reformas de base lá do Jango, né, Getúlio. Ataque ao autoritarismo e ao burocratismo do Estado, planificado soviético, defende a impossibilidade objetiva e psicológica de um regime comunista do Brasil pela falta de condições materiais e também por aquele homem ideal, aquele homem sem defeitos, perfeito, por isso que acaba trazendo a ideia do comunismo, do socialismo, como uma utopia e que o caminho é o capitalismo, mas com um capitalismo solidarista. Define, então, por outro lado, o capitalismo individualista, liberal, neoliberal, como pautado no egoísmo, efetivado por meio da dominação que busca apenas o ganho e o acúmulo limitado de riquezas. Eu defendo que o liberalismo econômico é uma doutrina criada por aqueles 0,1% mais ricos para justificar o seu acúmulo de riqueza e justificar essa imensa desigualdade econômica. O trabalhismo é fortemente influenciado pelo socialismo cristão, anunciado em encíclicas como Rerum Novarium, do Papa Leão XIII, de 1891, e o 40º ano do Papa Pio XI, de 1931, onde o Pasqualini, por ser católico, tem essa forte influência, né, das doutrinas da igreja, como eu falei lá no início do vídeo. O socialismo católico, então, é entendido como uma solidariedade humana e caridade, e o socialismo marxista revolucionário pauta-se na luta de classe e na abolição da propriedade privada dos meios de produção. Então, o Pasqualini acaba fazendo um contraponto, né, essa ideia de estatização dos meios de produção e traz a importância da propriedade privada, mas a importância de um Estado forte, indutor e desenvolvimentista. Bom, então o Pasqualini definia o PTB antigo, nada tem a ver com esse de hoje. O PTB antigo como um partido de mais de centro-esquerda, moderado, cristão católico, como de certa forma é alguns partidos hoje no Brasil. Centro-esquerda, como PDT, PT, de certa forma até o PCB, desculpa, PCdoB, PCB mais de extrema esquerda, né? Acredita que o trabalhismo precisa de ao menos 2 etapas para se concretizar. A implementação de uma legislação trabalhista que foi dizimada, desmantelada no governo Temer. E realização de políticas públicas para aumentar o poder aquisitivo das massas, né? Que estava sendo feito durante o governo Lula, mas que faltou aprofundar por meio dessas reformas de base do Jango, que eu já comentei anteriormente. Cabe ao Estado financiar, assistir e organizar a produção, e cabe à iniciativa privada e aos trabalhadores conciliados produzirem e consumirem de forma equilibrada as riquezas. O Pasqualini falava muito dessa questão da união entre o trabalho e a produção, o capital produtivo, em contraponto ao inimigo do trabalhismo, que é o capital rentista, né, que acaba não tendo uma função social porque vive da usura, né? Então, o trabalhismo prega essa união do trabalhismo, o fortalecimento dos sindicatos para fortalecer esse lado mais fraco, que são os trabalhadores, mas com um fortalecimento da iniciativa privada e o Estado, é o tripé, né? Trabalhadores, iniciativa privada e Estado forte interventor. No governo Geisel, que tem um artigo meu premiado na BDE, que também está no canal, eu defendo que há uma retomada do nacional desenvolvimentismo, mas sem o tripé trabalhadores. Seria propriedade privada, empresa nacional, empresa estrangeira e Estado. E não seria trabalhista, mas sim nacional desenvolvimentista. Tem vários artigos meus, inclusive, aqui no canal, né?
do nacional desenvolvimentismo ao social desenvolvimentismo, que eu faço os paralelo entre os governos Vargas e Jango, governo Lula-Dilma. Tem um outro artigo, que é uma trilogia, que eu falo sobre a necessidade de um novo New Deal para o Brasil, onde eu descrevo um projeto nacional de desenvolvimento. E, por fim, o que foi fruto do meu artigo de pós-doutorado, a ideologia trabalhista no século XXI, 3 artigos, assim como a análise do meu livro Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base, estão aqui no site, né? Então, capitalismo solidarista, urgência de se estabelecer um fundo orçamentário no Brasil, constituído por contribuições sociais. Tal fundo consolidaria um sistema de crédito destinado aos pequenos produtores agrícolas e a outras formas de trabalho cooperativo e crédito sem juros, ou seja, o sistema financeiro em prol da produção, do cooperativismo, dos trabalhadores, né? De certa forma, até o Pasqualini falava muito antes, até do Milton Friedman, da questão do imposto de renda negativo, né? Enfim, extremamente avançada a ideia de Pasqualini para os tempos atuais. Defende a tributação dos lucros e das grandes fortunas, planeja taxar os artigos de luxo para financiar o fundo orçamentário. Notem, esses escritos foram na década de 40, ou seja, o Brasil, muito por meio de um golpe civil-militar que interrompeu um projeto nacional, que era o trabalhismo, em 64. Muitas coisas acabaram não sendo feitas. Inclusive não foram feitas nos governos do PT. Né? O planejamento da produção não sobrevive sem um planejamento adequado do consumo. Então, o fortalecimento da demanda efetiva. Aqui se mostra muito a influência do Keynes naquela época. E olha que o Keynes tinha escrito a obra dele em 36 e o Pasqualini já adiantava muitas coisas que estavam na obra do Keynes. O capitalismo solidarista valoriza o primado do trabalho na produção das riquezas, sendo assim, combate intensamente o lucro usuário e parasitário dos bancos comerciais, né, do setor rentista do capital financeiro. Brasil satisfazer as suas necessidades elementares para só depois voltar-se ao consumo de luxo. Com isso tudo, o trabalhismo procura impedir o acirramento da luta de classes e a consequência da subversão social. Sim, é possível conciliar as classes por meio da diminuição das desigualdades sociais e fazendo com que cada vez mais nós temos uma classe média, né? Cada vez menos uma classe baixa, cada vez menos uma classe alta e cada vez uma classe média que se dirige para a classe média alta. Né? É isso que prega o trabalhismo, muito bem feito naquela frase do Brizola. Aqui outra frase genial do Pasqualini, falando sobre capitalismo solidarista. Nossa posição é clara e definida. Se por socialismo se entender a socialização dos meios de produção, não somos socialistas. Se entender simplesmente uma crescente extensão da solidariedade social e uma crescente participação de todos nos benefícios da civilização e da cultura, então somos socialistas. Da mesma forma, se for por capitalismo se entender individualismo, egoísmo e tradicionalismo, não somos capitalistas. Se, porém, se entender uma função social que se exerce para o crescente progresso econômico e social da coletividade, então somos capitalistas. Trabalhismo e capitalismo solidarista são expressões equivalentes porque do seu conceito se ressalta o primado do capital na produção da riqueza. Fantástico. Tem uma outra metáfora que o Pasqualini faz, que é a questão de que o Estado seria o cérebro da sociedade e a iniciativa privada, os trabalhadores, o resto do corpo. Então, o Estado como Estado planejador, né, que acaba auxiliando o mercado na alocação de eficiência, mas como o Estado ele acaba pensando muito no curto prazo, o mercado no curto prazo, o Estado é necessário para se pensar no longo prazo por meio de um projeto nacional de desenvolvimento.
Aqui as reformas de base, né, no discurso lá no Senado de 51, que ficam muito fortes lá em 61, 64, no governo João Goulart, que é a autoria aqui do meu livro. Deve-se cumprir a Constituição e não reformá-la, aperfeiçoar o funcionamento do regime e o mecanismo governamental, corrigir as formas, os métodos e o estilo de comportamento político, crítica ao clientelismo, crítica aos partidos políticos como agência de empregos políticos, e aqui uma mensagem: é extremamente importante os partidos políticos serem essa amostra do que se pretende na democracia, ou seja, partidos políticos com eleições, com rotatividades, com mandatos, né? Não com as pessoas se perpetuarem e não ter participação dos seus filiados. Então, o partido político é uma amostra do que seria a sociedade como um todo. E o partido político, então, seria uma das principais átomos da sociedade para a defesa, né, de um projeto nacional. Então, os partidos políticos, o fortalecimento dos partidos políticos por meio da reforma política que fortaleça a sigla, o estatuto, o programa partidário, né, que diminua a quantidade de partidos. De repente, aqui uma opinião minha, né, se vote primeiro no partido, depois vote nos candidatos dentro do partido, e assim fortalecendo os partidos. Critica a falta da substância ideológica dos partidos políticos naquela época e hoje mais ainda, né? A sociedade não é estática, processo dinâmico que evolui sob as pressões das forças internas e a influência externa. Reformas de base devem acabar com os cancros sociais para manter a administração e os homens públicos imunes de influência e corrupção. A política não pode ser um sistema de expedientes ao serviço de indivíduos, grupos e classes, feudos, mas sim uma expressão coletiva. A política deve ser a arte de organização e do funcionamento da sociedade, fundamental para uma reforma de base que a política se livre do seu primitismo e dos processos tradicionais. Semelhanças, então, das reformas de base do Jango com o pensamento do Pasqualini. Reforma agrária, criação de colônias agrícolas em benefício dos trabalhadores sem terra, mas as reformas com terras e imóveis devolutas, ou seja, já pertencia ao governo sem prejudicar os proprietários ou latifundiários. Depois o Jango começa a trazer a questão do latifúndio improdutivo. Reforma bancária, possibilitar crédito fácil e acessível à população, especialmente para quem trabalha no campo, e também porque a manobra especulativa deveria ser combatida por ser antissocial. Então, lucros para intermediários. Então, o sistema financeiro ele serve não para que os bancos ganhem muito dinheiro, mas para que o setor produtivo e os trabalhadores ganhem dinheiro. E antieconômica, né, desorganizava os mercados e a população. É um papel fundamental do sistema financeiro, como um agente que faça com que o setor produtivo e as pessoas, né, aumentem os seus rendimentos. Intervenção do Estado na esfera econômica, quer para superar as deficiências da iniciativa privada, quer para corrigir suas anomalias, justamente pensando na coletividade e solidariedade, criar uma cultura da solidariedade. Casa própria, né, a reforma urbana do Jango. Imóveis alugados poderiam ser adquiridos em definitivo pelos inquilinos, seja pelo financiamento ou desapropriação, buscando melhorar as condições da de residência dos trabalhadores urbanos, isso lá na época, né? O Brasil houve uma tentativa de reforma urbana fracassada durante o regime militar, e só no governo Lula-Dilma que Minha Casa e Minha Vida tenta se retomar essa questão de enorme déficit no Brasil, que é a questão habitacional. Atingir os interesses das empresas multinacionais através da lei que restringe a remessa de lucro, que pesava muito no balanço de pagamentos da época, as suas matrizes visando impedir a saída maciça de capitais para o exterior, ou seja, vazamentos de dinheiro do fluxo da renda do Brasil para outros países. O capitalismo deveria ter uma função social que se exerce para o crescente progresso econômico e social da coletividade. Reajustes reais do salário e uma política de controle de preços de bens básicos de consumo, ou seja,
um dos itens da função social do capitalismo solidarista. Só para vocês terem uma ideia, o salário real começou a crescer ao longo do governo Vargas, parou um pouco lá no governo Jango, muito pela questão da inflação, embora o Jango fez reajustes, etc. Mas ao longo do regime militar e passando o governo Collor e Fernando Henrique Cardoso, o salário real começa a despencar e só começa a ser retomado o valor do salário real a partir do governo Lula e Dilma, que aí a partir do governo Temer em diante começa a despencar de novo esse salário real. Então seria uma das principais formas de se valorizar os trabalhadores por meio da valorização real do salário mínimo. Reforma educacional da época, para realizar transformações sociais estáveis e duradouras somente com uma educação pública de qualidade, então uma defesa muito forte da educação pública, pois educar é ensinar a compreender, a sentir, a reagir, a formar convicções, a pensar, a empreender. Então, no dia que o filho do rico estudar no mesmo colégio que o filho do pobre, o trabalhismo está seguindo o seu caminho de um projeto nacional de desenvolvimento. Perspectiva reformista, conciliação entre as classes, entre o atendimento dos anseios básicos da população e o progresso para o desenvolvimento do país. E coletividade, benefícios, os frutos sendo direcionados para todos e não para os 0,1% mais ricos, que é o que faz o liberalismo econômico, o neoliberalismo. Então, são os benefícios, os frutos do capitalismo sendo direcionados para todos e não apenas para determinado grupo social. É isso que prega o trabalhismo. Na visão de Pasqualini, o Estado como uma instituição, como função social, a serviço de todos para evitar que os grupos mais poderosos dominassem o Estado. Então, por isso, cada vez mais a conscientização das massas para que elejam representantes políticos no executivo e no legislativo que estejam de acordo com o fortalecimento dos sindicatos, da classe trabalhadora e também o trabalhismo sendo essa conciliação do setor produtivo com o trabalho. E impedir com que o Estado fosse dominado por uma pequena elite que acabaria dominando isso, seja pela violência e tradição, os grupos, dominando os grupos mais humildes. O Estado não poderia ser apenas um guardião da tranquilidade pública, como é a visão dos liberais, mas sendo apenas policial, o Estado policial, que mantém a ordem. Mas sim deveria dar a todos o mesmo ponto de partida. Ou seja, a verdadeira meritocracia é quando o filho do rico estudar no mesmo colégio do pobre. Pela educação universal, todos tendo direito à saúde e à educação, e que atenuasse as diferenças sociais, inclusive com os equipamentos comuns de saúde e os recursos de crédito. Então, qual é a importância do pensamento do Alberto Pasqualini, especialmente para quem defende um projeto nacional de desenvolvimento? Alberto Pasqualini, a contribuição para a construção do patrimônio político, ele foi muito importante para o patrimônio político gaúcho, pouco conhecido nacionalmente, então por isso a importância de se espalhar a ideia do Pasqualini. Inclusive, na época que eu lecionei essa disciplina Pensamento Brasileiro, se via Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso, Raimundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, enfim, entre outros autores, e não se estudava Alberto Pasqualini. Então, eu incluí Alberto Pasqualini no estudo, nessa disciplina, nesse curso de pós-graduação na História. O legado de Alberto Pasqualini, ou seja, o seu patrimônio político está baseado em seus discursos político, defendendo os interesses da coletividade, respeitadas as diferenças entre o público e o privado, respeitando a propriedade privada. O patrimônio político Alberto Pasqualini deve ser valorizado e devidamente preservado, inclusive para que os historiadores cumpram com sua função social. Registrar diversas histórias, inclusive e muito particularmente a história dos grupos sociais silenciados ou que nunca tiveram voz e que participaram do processo político entre 45 e 64. A contribuição desse agente histórico e o seu legado, fonte de inspiração para a política gaúcha e brasileira, está integrada ao conceito de trabalhismo,
como parte do patrimônio da história política, e, portanto, o conjunto da obra de Alberto Pasqualini, baseado na educação, em processo de desenvolvimento econômico e nas reformas sociais progressistas, é o seu legado para a história política gaúcha e brasileira. A frase do Pasqualini é que o maior título para um homem público será o de que o pensamento e o sentido social dos seus atos, realizações e atitudes possam ultrapassar-lhe a existência material. Inclusive, pode-se perceber a influência de Keynes no pensamento de Pasqualini por meio desses recortes que eu fiz e coloquei aqui nesse slide final. Sabemos que o regime capitalista está sujeito a crises periódicas com alternância de fases de prosperidade e fases de depressão. São inerentes ao sistema da livre iniciativa, que é de regulação natural e não obedece a uma planificação da economia como no sistema socialistas. O fundo social poderia ser utilizado para corrigir as flutuações das conjunturas econômicas, estimulando estes ou aqueles empreendimentos, este ou aquele ramo da produção, este ou aquelas investimentos. Poderia igualmente, nos períodos de depressão econômica, favorecer a realização de obras públicas ou outros empreendimentos de modo a evitar sempre o desemprego, reativando por essa forma o processo econômico temporariamente estagnado. Então, depois da pausa aqui, né, algumas referências, o crédito aqui embaixo, né, dos slides, algumas referências, eu acrescentei algumas coisas aqui. Aqui estão aqueles meus 3 primeiros artigos, né, lá na ponta, né. Moreira, Cássio, Projeto Nação de Governo João Goulart, do Nacional Desenvolvimentismo ao Social Desenvolvimentismo, o Brasil, a necessidade de um New Deal e a ideologia trabalhista no Brasil no século XXI, né? Livros, e os outros estão na Revista Econômica, eu vou botar os links aqui embaixo. Gostou? Dá um like, se inscreve no canal, ajuda compartilhando esse vídeo nas páginas do Facebook, Twitter, grupos de WhatsApp, né? E espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo para mostrar muito da atualidade do Alberto Pasqualini, né? E eu já indico para vocês um outro vídeo onde eu faço uma análise desses 2 livros, mostrando a interligação, né? A sequência, a modernização desse projeto nesse aqui. Então vale a pena assistir esses vídeos que eu fiz aí. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E convido vocês, então, a espalharem muito sobre Alberto Pasqualini. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Eu sou Cássio Moreira, criador do canal Conversas e Café no YouTube. Obrigado.